2. Obstáculos inesperados para a aplicação dos métodos clássicos da Terceira Revolução. A. Declínio do poder persuasivo. Examinemos antes de tudo essas circunstâncias. A primeira delas é o declínio do poder persuasório do proselitismo comunista. Tempo houve em que a doutrinação explícita e categórica foi, para o comunismo internacional, o principal meio de recrutamento de adeptos. Em largos setores da opinião pública e em quase todo o Ocidente, por motivos que seria longo enumerar, as condições se tornaram hoje, em muito ponderável medida, infensas a tal doutrinação. Descreveu visivelmente o poder persuasivo da dialética e da propaganda comunista doutrinária, integral e ostensiva. Assim se explica que, em nossos dias, a propaganda comunista procure cada vez mais fazer-se de modo camuflado, suave e lento. Tal camuflagem se faz ora difundindo os princípios marxistas esparsos e velados na literatura socialista, ora insinuando na própria cultura que chamaríamos centrista, princípios que, à maneira de germens, se multiplicam levando os centristas à inadvertida e gradual aceitação de toda a doutrina comunista. B. Declínio do poder de liderança revolucionária. A diminuição do poder persuasivo direto do credo vermelho sobre as multidões, que o recurso a esses meios oblíquos, lentos e trabalhosos denota, junta-se um correlato, declínio no poder de liderança revolucionária do comunismo. Examinemos como se manifestam esses fenômenos correlatos e quais os frutos deles. A. Ódio, luta de classes, revolução. Essencialmente, o movimento comunista é e se considera uma revolução nascida do ódio de classes. A violência e o método mais coerente com ela é o método direto e fulminante do qual os mentores do comunismo esperavam, com o mínimo de riscos de fracasso, o máximo de resultados, no mínimo de tempo. O pressuposto deste método é a capacidade de liderança dos vários PCS, pela qual lhes era dado criar descontentamentos, transformar estes descontentamentos em ódios, articular estes ódios numa imensa conjuração e levar assim a cabo, com a força atômica do ímpeto desses ódios, a demolição da ordem atual e a implantação do comunismo. B. Declínio da liderança do ódio e do uso da violência. Ora, também esta liderança do ódio vai escapando das mãos dos comunistas. Não nos alongamos aqui na explicação das complexas causas do fato. Limitamo-nos a notar que, no transcurso destes 20 anos, a violência foi dando aos comunistas vantagens cada vez menores. Para prová-lo,
Basta lembrar o malogro invariável das guerrilhas e do terrorismo disseminados pela América Latina. É bem verdade que, na África, a violência vem arrastando quase todo o continente em direção ao comunismo. Mas esse fato muito pouco diz a respeito das tendências da opinião pública no resto do mundo, pois o primitivismo da maior parte das populações aborígenes daquele continente as coloca em condições peculiares e inconfundíveis. E a violência ali não tem obtido adeptos por motivações, principalmente ideológicas, mas também por ressentimentos anticolonialistas, dos quais a propaganda comunista soube valer-se com sua costumeira astúcia. C. Fruto e prova desse declínio, a terceira revolução se metamorfoseia em revolução risonha. A prova mais clara de que a terceira revolução vem perdendo nos últimos 20 ou 30 anos sua capacidade de criar e liderar o ódio revolucionário é a metamorfose que ela se impôs. Quando do degelo pós-staliniano com o Ocidente, a terceira revolução afivelou uma sorridente máscara de polêmica, se tornou dialogante, simulou estar mudando de mentalidade e de atitude, e se abriu para toda espécie de colaborações com os adversários que antes tentava esmagar pela violência. Na esfera internacional, a revolução passou assim sucessivamente da Guerra Fria para a coexistência pacífica, depois para a queda das barreiras ideológicas e, por fim, para a franca colaboração com as potências capitalistas, rotulada no linguajar publicitário de Ostpolitik ou de Detente. Na esfera interna dos vários países do Ocidente, a Politique de la main tendue, que fora, na era de Stalin, um mero artifício para embair pequenas minorias católicas esquerdistas, transformou-se numa verdadeira detente entre comunistas e pró-capitalistas, meio ideal usado pelos vermelhos para estabular relações cordiais e aproximações dolosas com todos os seus adversários, quer pertençam estes à esfera espiritual, quer à temporal. Veio daí uma série de táticas amistosas, como a dos companheiros de viagem e do eurocomunista legalista, afável e prevenido em relação a Moscou, a do compromisso histórico, etc. Como já dissemos, todos esses estratagemas apresentam hoje em dia vantagens para a terceira revolução, mas estas são lentas, graduais e subordinadas. Em sua frutificação, há 1000 fatores variáveis. No auge de seu poder, a terceira revolução deixou de ameaçar e agredir, e passou a sorrir e pedir. Ela deixou de avançar em cadência militar e usando botas de cossaco para progredir lentamente com passo discreto. Ela abandonou o caminho reto, sempre o mais curto, e escolheu um zigue-zague no decurso do qual não faltam incertezas. Que imensa transformação em 20 anos!